Hoje nós vamos recapitular uma história que provavelmente não está muito longe da nossa realidade, que é a criação de uma nova espécie feita exclusivamente pelos humanos. O nome do filme é Splice, a nova espécie, e dois cientistas que se chamam Clive e Elsa são especialistas na área de engenharia genética e trabalham para uma empresa que se chama New State. A empresa realiza vários experimentos que junta vários DNAs diferentes na esperança de criar uma nova espécie para uso medicinal. Então, depois de muitas tentativas fracassadas, o Clive e a Elsa finalmente conseguem ter sucesso nessa missão deles. Os dois ficam admirando e querem nomear essa criatura que eles criaram. Um se chama Fred e a outra Ginger. Os dois são organismos que foram criados para esse fim medicinal. Eles acabam ficando bem espantados com o que eles podem fazer com aquilo. A Elsa e o Clive acabam acreditando que eles podem usar essa mesma técnica que eles usaram para criar aquelas criaturas em humanos. Eles acreditam que, se feito de uma maneira certa, eles vão poder fazer uma cura milagrosa para inúmeras doenças que são incuráveis nos dias de hoje, como por exemplo o Alzheimer e Parkinson. Mas a ideia deles não foi aceita. A Joan e o William Borlaug proibiram os dois cientistas de realizar qualquer experimento humano, porque isso poderia dar uma publicidade negativa para a empresa e, consequentemente, iria colocar eles em uma pior. Nessa, o Clive e a Elsa decidiram realizar os seus experimentos em segredo, sem que ninguém soubesse, para que ninguém de fato tente atrapalhar eles e parar eles. Assim, depois de muitas tentativas fracassadas, os dois acabam conseguindo criar uma emenda de animal com o humano. Deu super certo e os dois ficam bem empolgados com a descoberta científica deles. Os dois estão muito empolgados, mas sem consultar o Clive, a Elsa decide levar o material genético para o laboratório e dar início ao desenvolvimento dessa nova criação deles. De cara, o Clive acaba rejeitando a ideia e não quer que ela coloque o embrião para se formar. Mas a Elsa está muito interessada em continuar com esse experimento, porque pode ser a solução para muitas doenças humanas. Ela convence o Clive disso, falando para ele não se preocupar, porque eles vão destruir a criatura antes que ela atinja o seu desenvolvimento completo, e ninguém nunca vai saber o que aconteceu ali. Assim, o Clive acaba ligando a máquina de incubação e o processo foi iniciado. Mais tarde, quando o Clive estava conversando com o seu irmão, ele acaba perguntando no que os dois estavam trabalhando. Mas o Clive consegue escapar dessa pergunta. Nós podemos ver a Elsa dando uma boa olhada naquela incubadora. O batimento cardíaco da criatura para do nada. Ela fica muito apreensiva, mas depois de alguns segundos o coração volta a funcionar. Depois de terminar o trabalho todo, eles voltam pro apartamento e eles estão conversando de se mudarem. A conversa chega em um ponto sobre ter filhos e isso deixa a Elsa bem nervosa, porque ela aparentemente não quer ter um filho. Só que a conversa dos dois é interrompida bem nesse exato momento, porque o alarme da incubadora que estava avisando que a criatura estava nascendo. Lá no laboratório, eles estavam tentando fazer com que a máquina interrompesse o nascimento, porque não era a hora. Só que nesse momento eles tiveram que parar para fazer o parto. A Elsa acabou machucando a sua mão no processo. Antes da criatura de fato conseguir escapar, o Clive conseguiu prender ela para que ela não causasse mais nenhum dano. Quando ele vai dar uma olhada na mão da Elsa que a criatura tinha mordido, ela tem uma convulsão e perde a consciência. O Clive injeta um medicamento nela e ela volta ao normal, então os dois voltam pro apartamento. O Clive está muito incomodado com esse nascimento da criatura, porque na cabeça dele, ela estava sofrendo porque ela era uma má formação, e ele queria porque queria destruir ela. A Elsa faz a cabeça dele falando que eles podem aprender muita coisa com essa situação, mas o Clive está determinado a matar esse bicho. Quando eles chegam lá, aparentemente essa criatura já estava morta. Mas assim que ela percebeu isso, ela ouve alguns passos atrás dela. E assim que ela se vira, ela acaba dando de cara com essa criatura bem pequenininha. A Elsa e o Clive conseguem fazer ela dormir e começam a estudar ela apenas para descobrir que ela pode soltar veneno mesmo não tendo nenhum DNA predador. Assim que a criatura vai crescendo, nós acabamos vendo que ela estava envelhecendo muito rápido por conta do DNA dela.
Mais tarde, o Clive se encontra com o Barlow, que fala que se eles não venderem as proteínas da Ginger e do Fred, a empresa vai ter muitos problemas e, consequentemente, os dois vão ser culpados por isso. E depois de ter se passado um mês, a criatura acaba crescendo muito. Ela realmente se parece com uma criança e a Elsa meio que se torna mãe dessa criatura. O Clive fica muito preocupado porque ela deixa a criatura fora da área de contenção. Ela tá se apegando muito a essa criatura. A criatura chega em um nível que consegue soletrar nerd com os brinquedos depois de ver isso escrito na blusa da Elsa. Assim, ela decidiu dar um nome para essa criatura. A partir de agora, ela se chama Dren, que é nerd ao contrário, a primeira palavra que ela soletrou. O Clive não gosta nada disso e tem uma discussão com a Elsa. Aparentemente, esse experimento deles pode ser descoberto porque o laboratório vai ser reformado. E quando eles estão conversando sobre isso, o Gavin, que é o irmão do Clive, acaba entrando no laboratório. Mas nesse momento, a Dren ataca ele e ele foge com muito medo. Vendo toda essa situação, os dois resolveram levar a Dren para um outro lugar onde as pessoas nunca vão entrar. Mas para surpresa dos dois, a Dren estava com muita febre e isso preocupa bastante a Elsa. O Clive, vendo isso, colocou ela na água para a febre dela passar, mas o Clive segura ela debaixo da água e nós descobrimos que ela desenvolveu pulmões que respiram na água. Com o passar do tempo, a Dren foi tomando uma forma mais humana e ficou muito maior. Mas no outro dia, o Clive e a Elsa apresentam as suas criações, o Fred e a Ginger. Mas, infelizmente, essa apresentação foi um fiasco, tendo em vista que os dois viraram machos e se mataram na frente de todo mundo. O motivo do porquê a Ginger se tornou um macho é totalmente desconhecido. Pensando assim, a Elsa e o Clive decidiram mudar a Dren de lugar. Eles levaram ela para uma fazenda e a Dren foge. E eles encontram ela comendo um coelho, mas depois de deixar ela no celeiro, eles vão para casa. A Dren não estava nem um pouco satisfeita com aquela vida na fazenda. Como os criadores dela estavam no trabalho, ela encontrou um gatinho e meio que fez amizade com ele. Só que ela não estava feliz com aquela situação e fica bem rebelde a ponto de fugir. Mas o Clive disse que amava ela e ela decidiu ficar. No outro dia, a Elsa decide ficar ali com ela para fazer companhia e deixar a Dren feliz. A Elsa maqueia ela e faz um dia de mãe e filha. E nesse momento a Elsa acaba encontrando alguns desenhos e a Dren fica feliz, mas a Elsa pergunta qual deles era ela. E a Dren fica furiosa e corre para ficar com o seu gatinho. Só que a Elsa vê aquilo e não deixa o gato com ela porque ela não sabia da existência daquele gato. O Clive acaba notando algo muito interessante. A Dren, na verdade, faz parte da Elsa, ela usou seu próprio DNA na experiência. Assim, a Elsa decide levar o gato de volta para Dren, mas ela rejeita e mata o gato bem na hora. Ela até conseguiu pegar as chaves do celeiro, mas a Dren levou uma pasada na nuca e desmaiou. Assim que ela acordou, nós podemos ver que a Elsa estava arrancando o ferrão dela, e isso fez ela ficar extremamente chateada. Quando eles vão prestar atenção nela, eles reparam que a Dren estava morrendo. E assim que ela morre de vez, eles decidem enterrar ela. Mas aí nós temos uma surpresa bem grande. O Gavin e o Barlow chegaram até a fazenda. O Barlow descobriu tudo o que estava acontecendo. E assim que ele vai querer ver o corpo da criatura morta, ele acaba sendo atacado. A Dren voltou, mas agora ela virou um macho da mesma forma que tinha acontecido com os outros dois experimentos. O Gavin e o Barlow morreram. E assim que a Elsa vai conseguir matar essa criatura, ela enfia o ferrão dela no coração do Clive. E todos eles morrem, sobrando apenas a Elsa. Pra quem ficou curioso, sim, eu retirei algumas partes porque elas continham um conteúdo muito adulto e podemos dizer que a Elsa, no final de tudo, ficou grávida do seu próprio DNA. Bom pessoal, essa foi a história de hoje, que por mais que seja ficção, é muito interessante saber que os cientistas tentaram criar uma vida. Se você fosse dar uma nota para esse filme, qual você daria? Hoje, para esse filme, com certeza eu daria uma nota 6, porque não é lá essas coisas, mas é bem interessante a proposta. Bom, muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui e até a próxima!